João capítulo 20, o versículo 1 em diante. Amém? Todos acharam, irmãos? Diz assim a palavra do Senhor. João capítulo 20, versículo 1 em diante. Na madrugada do primeiro dia da semana, sendo ainda escuro, Maria Madalena foi ao sepulcro e viu que a pedra fora removida da entrada. Correu ela ao encontro de Simão Pedro e o outro discípulo a quem Jesus amava e lhes disse: Tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro. Os dois correram juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Abaixando-se, viu no chão os lençóis de linho, mas não entrou. Chegou Simão Pedro, que o seguia, entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis e o lenço que cobria a cabeça de Jesus. O lenço não estava com os lençóis, mas enrolado em um lugar à parte. Finalmente entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu. Ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que ele ressuscitasse dos mortos. Amém? Glórias ao Senhor Jesus. Aqui está falando de Jesus, né? Quando estava dentro do sepulcro, e a Maria Madalena e a outra Maria, né? A gente vai ver isso no livro de João, de Mateus, vai explicar lá que há mais, né? Não foi só a Maria Madalena, teve outras mulheres que foram junto. Elas foram para ver o sepulcro, porque elas entendiam que algo poderia acontecer naquele domingo de manhã. Elas foram bem de madrugadinha lá. Quando chegaram lá, aquela pedra estava revolvida. E ali, né, nesse texto aqui, fala apenas de Maria Madalena, porque provavelmente foi a que fez a frente de toda a correria, dos anúncios e tal. Então ela correu e foi contar para Pedro e João: olha, o sepulcro está aberto, provavelmente alguém entrou e roubou o nosso mestre, tirou Jesus de lá. Porque eles não entendiam que Jesus tinha que ressuscitar ao terceiro dia, mesmo que Jesus tivesse falado isso várias e várias vezes. É engraçado como a gente ouve muitas vezes a palavra de Deus e nós não conseguimos entender, até que o Espírito Santo nos revela. Quando Ele nos dá luz sobre aquilo que Ele está nos falando, então parece que fica tão fácil e tão claro. Mas até Ele revelar, às vezes a palavra de Deus se parece um pouco confusa. E às vezes parece que tem algumas partes que a gente não consegue entender direito. Porque as coisas espirituais só conseguimos discernir espiritualmente. E quem é capaz de fazer isso é somente o nosso ensinador, o nosso professor, que se chama Espírito Santo de Deus. Amém? Glórias ao Senhor. Muitas coisas que Jesus falava, os discípulos não entenderam nada. Mas depois do Pentecostes, quando eles foram cheios do Espírito Santo, então tudo aquilo que Jesus falou para eles veio à tona, eles tiveram a revelação plena de tudo aquilo. Eles pensaram: meu Deus, então era isso? Era isso que Jesus estava nos ensinando. Era isso que Ele estava falando. Mas eles não conseguiam compreender até então. Mas depois que eles foram cheios do Espírito Santo, o Espírito Santo os revelava e os guiava em toda a verdade. Amém? Glórias ao Senhor Jesus. E aqui no texto aqui fala que elas foram, chamaram Pedro e João, e daqui a pouco eles saíram correndo. Pedro e João saíram correndo. Mas o João, ele era mais rápido, né? Ele tinha mais sebo na canela, né? E correu mais rápido. O João chegou até no sepulcro. Veja que a Bíblia ali não fala o nome dele. Porque o próprio João, todas as vezes que ele está falando dele mesmo, ele não dá o nome. Ele diz o discípulo amado, a quem o Senhor amava. O outro discípulo, ele sempre fala na terceira pessoa. Ele nunca diz ele mesmo, eu estava lá ou algo assim. Amém? Então era o João ali que estava ali, correndo com Pedro. E o João correu mais rápido, chegou até no sepulcro, olhou lá dentro, viu os lençóis lá, e ele já ficou feliz. Daqui a pouco veio o Pedro, meio que se tropeçando, tudo, né? Eu imagino. E foi lá para dentro, entrou com tudo. Entrou lá dentro. O Pedro era bem mais ousado, né? Entrou lá dentro e viu já os lençóis, e viu que do lado estava o lenço que estava sobre a cabeça de Jesus. Você vai ver que algumas traduções dizem que estava dobrado o lenço,
em algum lugar mais distante. Em outras traduções vai dizer que o lenço estava enrolado. Amém? Até tem uma história, irmãos, que o pessoal conta, mas isso é apenas uma história, tá? É uma história que a tradição judaica diz. Isso é apenas um conto, é uma alusão para ficar bonita a história. Que os judeus, eles tinham como costume se sentar até a mesa. O senhor deles sentava na mesa, o senhor da casa sentava na mesa e começava a comer. Quando ele estava saciado, então eles limpavam a sua boca, amassava aquele lenço, jogava sobre a mesa e saía. Amém? Então o servo da casa olhava aquele lenço todo bagunçado e pensava: ele não vai mais comer, então vou lá e vou tirar a comida e os talheres da mesa. Mas quando o dono da casa ia voltar, apenas sairia por um pouquinho da mesa e voltaria depois, ele se limpava com o lenço ali, com o guardanapo, alguma coisa, dobrava e colocava do lado. Então o servo olhava e via aquele guardanapo dobrado, então ele sabia que o mestre ia voltar. Amém? Então há umas alusões que o pessoal fala: Jesus deixou o lenço dobradinho ou enrolado do lado porque ele vai voltar. Não tem tradição judaica nisso, tá? Se você vê em algum lugar, é apenas um conto, é apenas uma alusão, mas realmente Jesus vai voltar. Amém? Amém, irmão? Porque às vezes a gente ouve essas mensagens de internet e ninguém busca fonte de nada, cada um só vai reproduzindo. Não, a gente tem que saber a verdade. Amém? É bonita a história, realmente o mestre vai voltar porque o lenço está dobrado. Não importa. O Jesus vai vir, mas não por causa do lenço dobrado. Ele vai vir porque ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele prometeu, então ele vem. Amém, irmão? Está dando para entender? Glórias ao Senhor Jesus. Amém? Então veja só. Ali o Pedro chegou, entrou com tudo lá e viu aquele lençol no chão, e estava tudo ali, aquele mover ali dentro. Eu imagino que foi um momento maravilhoso, mas também assustador, porque eles, olhando para aquele sepulcro, sabiam que Jesus estava ali agora há pouco, mas já não estava. E eles se surpreenderam porque o lençol não foi desenrolado, porque os cadáveres eram enrolados com um tecido. E aquele tecido estava como se alguém ficasse de pé e aí simplesmente caísse aquele tecido. Amém? E se o sepulcro tivesse sido roubado, violado, os ladrões não iam tirar o lencinho da cabeça de Jesus, dobrar ou enrolar e colocar do ladinho. Eles iam simplesmente pegar o corpo e sair correndo. Amém? Então isso ali já assustou eles. Eles sabiam que algo sobrenatural aconteceu. Amém, irmão? Veja só que o João, quando ele recebeu a notícia, ele saiu correndo. O Pedro também saiu correndo. O Pedro saiu correndo na frente, mas o João era mais rápido, correu mais rápido que o Pedro, passou pelo Pedro e chegou até a porta do sepulcro. Amém? Quando o João chegou até a porta do sepulcro, olhou lá para dentro. Amém, irmãos? Para ver só, irmãos, a pedra já estava removida. A pedra não foi removida porque Jesus precisava que a pedra saísse para ele poder sair do sepulcro, né? Ele passava paredes. Quando Jesus ressuscitou, ele passava paredes. A gente vai ver vários relatos ali, ele entrando nas casas, sempre as portas tudo fechadas, janelas tudo fechadas, porque ele está com um corpo ressurreto, ele está com um corpo glorificado. Então ele pode passar pelas paredes, ele pode fazer o que ele quiser. Amém? Amém? Glória a Deus. Então aquela pedra foi removida não para que Jesus pudesse sair do sepulcro, mas para que aqueles que estavam interessados em vê-lo pudessem entrar e ver. Amém? A pedra sempre é removida quando alguém tem interesse em ver Jesus ressuscitado. Amém, irmãos? Glórias ao Senhor Jesus. E eles foram, o João correu mais rápido que o Pedro, passou pelo Pedro, chegou até aquele sepulcro, olhou lá dentro e viu aquele lençol. Daqui a pouco veio o Pedro e entrou com tudo. Amém? Irmãos, isso aqui quer nos dizer algo, que não tem tanta importância aquele que corre, não é mais importante aquele que corre mais rápido. O verdadeiro valor não está naquele que está correndo rápido, mas sim aquele que entra no sepulcro. Irmãos, há muitos e muitos Joãos no meio da igreja, assim, no corpo de Cristo na terra.
Tem muito João que se sente amado. Você vai ver toda hora o João dizendo: eu sou o discípulo amado, eu sou aquele a quem Jesus ama. Ele se sentia amado. João amava Jesus e se sentia amado por Jesus. Amém? Isso é uma coisa maravilhosa. Quem aqui se sente amado por Jesus? Eu me sinto amado por Ele e eu amo Ele. E cada um de nós estamos aprendendo a cada dia a amá-lo cada vez mais. Amém? Só que João, irmãos, ele amava Jesus e se sentia amado por Jesus. Ele correu, e esse correr, irmão, significa aquele que quer fazer algo para se encontrar com o Mestre. Ele estava fazendo, ele estava correndo, ele estava se esforçando. Só que quando ele chegou no sepulcro, ele não teve coragem de entrar no sepulcro. O Pedro, que não corria tão rápido, não era tão habilidoso na corrida. O Pedro, talvez, durante a sua caminhada cristã, ele não era tão ligeiro, tão esperto, tão hábil como João. Mas quando ele chega até o sepulcro, ele tem coragem de entrar no sepulcro. Amém? Amém? O Pedro teve coragem, irmãos, porque ele estava ali arriscando a sua vida. João foi o mais rápido, foi aquele que fez mais, foi aquele que foi mais depressa. Parece que a vida e o ministério de João naquele momento da corrida, parece que era algo fantástico, algo maravilhoso, algo que surpreendia todo mundo. Ele correu bastante, mas na hora de se comprometer ao ponto de dar a sua vida por aquela causa, João recuou. E o Pedro, que não era tão hábil, não era tão esperto, não tinha talvez tanta unção, tanta graça, tanta sabedoria, quando ele se deparou com o sepulcro, ele pegou e entrou com tudo lá dentro. Amém? Amém? No meio cristão, irmãos, há muitos Joões. É assim que se fala? João, né? Vários Joões. Não sei como é que se fala a palavra João. É assim, né? No plural. É muito João. Tem muito João no meio cristão. Amém? É mais fácil. Tem muito João. Aqueles que amam a Jesus e se sentem amados por Jesus. Aqueles que querem fazer algo para Jesus. Aqueles que querem trabalhar para Jesus. Aqueles que querem buscar Jesus. Aqueles que querem conhecer Jesus. Mas quando chegam ao ponto de se comprometer por completo, não tem coragem de se comprometer. Sabe por que, irmãos, que aquele que entrava no sepulcro se comprometeria? Porque aquele sepulcro, irmãos, era vigiado por soldados romanos. E qualquer pessoa que entrasse naquele sepulcro ia deixar ali alguma marca, ia deixar pegadas, ia deixar alguma impressão dentro daquele sepulcro. E aquele cara que entrou, ele estaria totalmente comprometido com a violação daquele sepulcro. Pedro estava correndo o risco, irmão, de ser acusado de ter violado o sepulcro e ter roubado o corpo de Jesus. Mas ele pensou nisso? Não. Ele estava disposto e ele estava totalmente rendido a uma vontade de, se necessário for, eu entrego a minha vida para o Senhor. O Pedro já teve a oportunidade de fazer uma declaração dessas há algum tempo atrás, quando Jesus estava vivo. Quando Jesus falou para ele: você vai me negar 3 vezes, ele disse que não, e ele acabou negando Jesus 3 vezes. Jesus chega para ele e diz: você me ama 3 vezes. E ele disse que sim, que amava, que tal. E Jesus dizia: então apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros. Jesus falou para ele. Agora o Pedro estava decidido: não, eu posso não correr tão rápido que nem o João, eu posso não saber tocar tão bem que nem o João, eu posso não saber ministrar a palavra tão bem que nem o João, eu posso ser que eu não seja um orador, eu posso não ter tanta unção, tanta graça que nem o João, mas a hora que precisar de um comprometimento de vida, o Senhor vai poder contar comigo. Aleluia! Aleluia! Muitos de nós fazemos tantas e tantas coisas para a obra e para o reino, mas a hora que nós temos que nos comprometer, a nossa vida está comprometida, quem realmente tem coragem? Amém? Amém, irmãos? Glórias ao Senhor Jesus. E o que acontece ali? Eles entraram no sepulcro, e o que eles encontraram ali? Um lençol.
Amém? Aquele lençol que estava ali no chão de uma forma diferente, estava caído no chão, e aquele lençol tem algumas coisas que nos ensina. Abre lá em Atos, capítulo 10. Glórias ao Senhor Jesus. Atos capítulo 10, versículo 10. É isso? Versículo 9. Amém? O Atos é só para frente ali, né? Do João só aí, dá um pulinho para frente. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 9 em diante. Diz assim: no dia seguinte, enquanto estavam a caminho, já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar. Era quase meio-dia. Tendo fome, coisa de crente, né? Tendo fome, quis comer. E enquanto preparava a comida, sobreveio-lhe um arrebatamento dos sentidos. Ele viu o céu aberto e um objeto que descia, como um grande lençol preso pelas quatro pontas e vindo em direção à terra. No lençol havia todos os tipos de animais, quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu. Disse-lhe uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Pedro, porém, disse: de modo nenhum, Senhor, nunca comi coisa alguma impura ou imunda. Pela segunda vez lhe disse a voz: não faças tu impuro o que Deus purificou. Isto aconteceu 3 vezes, então o objeto foi recolhido ao céu. Amém? Pedro estava com fome, coisa de crente, né? E ele foi preparar um rango para ele lá, foi preparar uma comida. Quando ele chegou lá para preparar a comida dele, irmão, daqui a pouco ele teve um arrebatamento dos sentidos. Ele viu um lençol, como se fosse um lençol descendo do céu, preso pelas 4 pontas. E dentro desse lençol, acima desse lençol, sendo conduzido por esse lençol, estavam todos os tipos de animais que era imundo para os judeus. Os judeus eram proibidos de comer aqueles tipos de animais. E quando aquele lençol veio com aqueles animais todos, Deus disse para Pedro: mata e come aqueles animais, né? E ele disse: não, Senhor, eu nunca comi nada comum e impuro. E o que Deus disse para ele? Não faça você comum e impuro aquilo que Deus purificou. Amém? Ali Deus não estava apenas declarando que os alimentos todos são abençoados e nós podemos comer, mas também estava declarando que todas as pessoas agora estavam sendo purificadas por Deus, estavam sendo aptas para receber o Evangelho, para receber a salvação. Até então era só algo dos judeus, mas agora era algo que foi aberto para todos os povos do mundo. Amém? Amém, irmãos? Glórias ao Senhor. Quando veio aquele lençol, veja, irmãos, que aqueles animais eles foram purificados, foram limpos, porque estavam no lençol. Amém? Oh, glória a Deus! Aquele lençol, irmãos, era uma representação de um lugar de purificação. Quando aquele lençol estava vindo preso pelas 4 pontas, já falei várias vezes aqui, essas 4 pontas representam misericórdia, mas o lençol, ele representa a purificação. Amém? Amém? Jesus estava envolto no quê? Quando ele foi sepultado? Em um lençol. Amém? E quando Jesus estava com os seus discípulos, ele disse o quê? Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Oh, glória a Deus! Amém? Irmãos, aquele lençol, irmãos, ele faz com que tudo que é impuro se torne puro. Oh, glória a Deus! Amém? Tudo aquilo que aquele lençol envolve se torna puro. Oh, glória a Deus! Amém? Amém? Aqueles animais estavam ali e Jesus disse: eu sou o caminho. Ou seja, nós somos purificados no caminho. Amém? Abre lá em Hebreus. Vamos ler alguns textos, não é muitos, tá, irmãos? Hebreus capítulo 5, lá no final da Bíblia.
Hebreus capítulo 5. Quando Jesus ressuscitou e deixou aquele lençol, tinha um significado disso. Ele não deixou aquele lençol por acaso. Ele deixou aquele lençol como uma testemunha, como uma prova de que ele ressuscitou. Amém? Se Jesus tivesse sido roubado, se Jesus tivesse sido levado por alguém, aquele lençol não estaria daquela forma. Ele estaria todo desenfaixado, jogado em um canto qualquer, ou teria sumido porque Jesus teria sido levado enfaixado mesmo, né? Se alguém tivesse roubado o corpo dele. Que era o que os romanos queriam falar, e os judeus também, né? Os religiosos judeus queriam implantar essa mentira na época, né? Dizendo que alguém roubou o corpo de Jesus e que Jesus não tinha ressuscitado. Mas Jesus ressuscitou e andou 40 dias depois que ressuscitou na terra. 40 dias! Imagine Jesus, irmãos, de vez em quando aparecendo na tua casa para tomar um café, ressuscitado, oh glória a Deus. Aí depois sim ele foi levado até os céus. Amém? Mas 40 dias ele ficou como prova, testemunho. Centenas de pessoas viram ele o tempo todo, várias vezes na semana, várias vezes por dia. Amém? Hebreus capítulo 5, lá no versículo 7, do 7 em diante, diz assim a palavra do Senhor: o qual nos dias da sua vida terrena, está falando de Jesus, tendo oferecido com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, e sendo ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu, e tendo ele sido aperfeiçoado, veio ser o autor da eterna salvação para todos os que lhe obedecem, tendo sido por Deus chamado sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Oh, glória a Deus! Amém? O que está dizendo aqui, irmãos? Jesus foi aperfeiçoado no sofrimento. Jesus já era perfeito, ele não teve pecado nenhum. Mas o que a Bíblia diz? Que ele na cruz se tornou, se fez pecado. Amém? Amém? Oh, glória a Deus! E a Bíblia diz que ele tomou sobre si todos os nossos pecados, a iniquidade, o castigo, ele pegou tudo sobre ele. Oh, glória a Deus! Amém? E esse Jesus que estava ali, irmãos, todo recolhendo o pecado de toda a humanidade, tomando sobre si, ele disse então: está consumado. Ele morreu, tiraram ele ele se entregou, né? Tiraram ele da cruz, e o que fizeram com ele? Envolveram ele nos lençóis, aquelas faixas de linho. Amém, irmão? Aí ao terceiro dia ele ressuscita, e o que ele deixa como prova de que o que estava dentro do lençol foi purificado, ele deixa o lençol ali como prova. Lembra daqueles animais impuros? Foram purificados porque estavam no lençol. Amém? E Jesus, ele diz que ele é o caminho. Quando nós estamos andando no caminho, então nós somos purificados. Amém? E é engraçado, irmãos, que o que estava envolto ali, aqueles lençóis estavam envolvendo o corpo de Cristo. E quando Jesus tomou sobre si, ele tomou sobre si os pecados da humanidade. Mas ele tomou sobre a sua alma ou sobre o seu corpo? Sobre o seu corpo. Então o corpo dele, quando foi colocado no sepulcro, era um corpo ainda com marcas do pecado. Mas quando ele ressuscitou, ele estava purificado. Aleluia! E o que foi purificado? A alma de Jesus? Não, porque Jesus não tinha pecado. Amém? O que foi purificado foi o corpo de Cristo. E quem é o corpo de Cristo, irmão? Aleluia! Oh, glória a Deus! Amém? Amém? Permaneçamos no caminho, irmãos, e nós seremos purificados todos os dias. Aleluia! Oh, glórias a Jesus! Abre lá em Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14. Esse é o livro que o Marcos mais gosta, né, irmão Marcos? Esse livro é um marco na Bíblia, é verdade. Marcos
Marcos capítulo 14, versículo 50. Meu Deus, tem bastante versículo aí nesse Marcos aí. Falador ele, né? Tal do Marcos, né? Poxa, foi ali 72 versículos. Meu Deus, em um capítulo só. Marcos capítulo 14, versículo 50. Oh, glória a Deus! Amém? Versículo 50 até o 52, o que diz ali? Então, deixando-o, todos fugiram. Certo jovem o seguia, envolto unicamente em um lençol. Tentaram prendê-lo, mas ele, largando o lençol, fugiu como veio ao mundo. Fugiu nu. Amém, irmãos? Amém? Que coisa estranha, né? O que acontece ali, irmãos? Ali, indo para prender Jesus. Tinha um cara lá que foi de curioso. Lá ele estava em casa, viu aquela movimentação, estava lá como veio ao mundo, sei lá, se estava no banheiro, estava tomando banho, não sei o que aconteceu com aquele cara. Ele pegou um lençol, se enrolou no lençol mais ou menos ali, vou ver o que está acontecendo. E foi atrás, chegou lá, quando o bicho começou a pegar, que os soldados começaram a querer prender todo mundo, o cara estava ali com o lençol, alguém agarrou no lençol dele para tentar prender, ele se largou do lençol e voltou peladão para casa. Coitado do cara, ele estava frio aquele dia. Coitado do cara. Oh, glória a Deus. Irmãos, eu te pergunto o seguinte: esse cara estava pronto para seguir a Jesus por muito tempo? É claro que não. Ele estava com vestes apropriadas para caminhar com o Senhor? Não. Ele estava envolto ali num lençol para algo momentâneo. E ele estava apenas cobrindo a sua nudez, ele estava apenas se escondendo um pouco, ele estava ali se fazendo de conta. Ele estava ali querendo se representar como um dos discípulos de Jesus. Mas quando a coisa pegou, ele largou o lençol e mostrou como ele realmente é. Cego, pobre, nu, um coitado. Amém? Irmãos, aquele lençol ali é uma representação da religiosidade, da hipocrisia. Querer mostrar algo que não é. Aquele cara, ele quis se fazer de algo que ele não era. Ele não era discípulo de Jesus. E ele nem queria caminhar por muito tempo com Jesus, mas ele estava envolvido naquele lençol. Amém? E quando as dificuldades surgiram, quando ele teve que realmente se comprometer com a caminhada cristã, ele pegou, largou o lençol e armou a capa. Oh, glória a Deus! Sabe o que também aquele lençol que Jesus deixou lá no sepulcro significa? Não apenas somente o caminho, mas também a verdade. Jesus disse que Ele é o caminho e Ele é a verdade. Amém? Não tem, irmãos, como seguir a Jesus, não faz de conta. Não tem como ser religioso diante de Jesus. A religião não consegue aprisionar o corpo de Cristo. A religião não consegue aprisionar e manter preso o corpo de Cristo, porque a hora que o corpo de Cristo ele é glorificado, a religião cai toda por terra. Oh, glória a Deus! Aleluia! Ele não apenas é o caminho, mas ele também é a verdade. Jesus, ele revela a verdade, porque quando a gente conhece a verdade nos liberta. Oh, glória a Deus! Amém? E Jesus disse que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Amém? Abre lá em Deuteronômio. Como diria minha mãe, Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 22. A Bíblia diz que todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele que nos criou. Então não tem como a gente fazer de conta que a gente é crente, fazer de conta que a gente está seguindo Jesus, porque quando as dificuldades vêm, a verdade vem à tona. Porque Jesus quer que o seu corpo seja purificado, que o seu corpo seja
ande em verdade, e Ele quer que o seu corpo tenha vida, e vida abundante. Deuteronômio capítulo 22, o versículo 13. Nós vamos ler ali do 13 ao 15, e daí nós vamos pular para o 20, porque é a continuação da mesma história. Daí o resto você lê tudo em casa, tá bom? Diz lá o que? Deuteronômio capítulo 22, versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor: se um homem casar-se e depois de unir-se com a sua mulher a desprezar, e acusar de delitos vergonhosos, e difamá-la, dizendo: tomei esta mulher e me cheguei a ela, mas não a achei virgem, os pais da moça tomarão as provas da sua virgindade, da virgindade dela, e as levarão aos líderes da cidade à porta. Lá no versículo 20: se porém a acusação for verdadeira e não se provar a virgindade da moça, esta será conduzida à entrada da casa de seu pai, e os homens da sua cidade a apedrejarão até que morra. Ela cometeu loucura em Israel, prostituindo-se na casa de seu pai. Assim extirparás o mal do meio de ti. Amém? Amém? Veja só que aqui é uma lei, isso aqui é um mandamento para o povo judeu, era um mandamento, era uma ordem de Deus. Assim, o cara casou com a moça lá, ele estava certo que a moça era purinha, que era virgem, não tinha tido relação com ninguém. Se lá no meio do caminho lá ele cismasse que aquela moça não era virgem, e ele fosse reclamar isso para alguém, os pais dela teriam que pegar a prova de que ela era virgem, e essa prova era o lençol manchado de sangue. Quando ela perdeu a sua virgindade, então manchou ali um pouco de sangue aquele lençol, e aquilo seria uma prova de fidelidade. Então os pais mostrariam aquele lençol para as autoridades, o pai teria a prova nas suas mãos, e toda a sociedade viria que aquela moça realmente era pura, e que realmente o cara estava mentindo, estava querendo apenas achar um argumento para mandar ela embora. O que se faria? Esse cara teria que pagar uma multa, ele tinha que pagar um dote, ele tinha que pagar 50 moedas, ciclos de prata, era muita coisa para o homem. Mas se de repente essa moça fosse realmente, tivesse dado umas voltinhas no mundo, e depois fosse casar com o cara, e quando o cara falasse: olha, eu pensei que você era virgem, mas o negócio está feio aí, então não dá, eu não quero mais, não dá, não estamos se entendendo, sabe do que, eu não quero mais ficar com você, vai embora, segue o teu caminho que eu vou seguir o meu. E essa moça fosse pedir para os pais a prova de que ela era virgem, não teria prova nenhuma, porque se ela não era virgem, aquele lençol não teria sido manchado com sangue. Amém? Então o que acontece? Não teria como provar que aquela moça era virgem. Então o que fariam? Pegariam ela, levariam até a porta da entrada da casa do pai, não daqui, tá, irmãos? Lá do pai dela lá. Levaria até lá, e todos os homens da cidade iam pegar uma pedra e iam apedrejar aquela mulher, para ser como testemunho, e para que todo mundo ficasse com temor, para não cometer outros pecados futuramente. Então aquela moça seria apedrejada até que morresse, porque ela deveria ter se guardado pura para o seu noivo e não o fez. Amém? Amém, irmãos? Ela era para ser pura, mas ela tinha se prostituído. Então o noivo queria dispensar. Amém? Amém? Oh, glórias a Jesus. Irmãos, eu te pergunto o seguinte: a noiva de Cristo, quantas vezes que ela já se prostituiu nessa terra? Quantas vezes que a igreja, que a noiva de Cristo, se prostituiu com outros deuses, se prostituiu com o dinheiro? Se prostituir, irmãos, é se vender, é estar desejando, é estar servindo. Ela se prostituiu. Quantas vezes isso aconteceu? Oh, glória a Deus! Oh, glórias a Jesus! Mas sabe o que acontece, irmãos? Sabe por que Jesus deixou aquele lençol ali no chão? Para ele mostrar que ele estava deixando ali um caminho que purificava, ele estava deixando ali uma verdade que revela tudo que está em oculto, e ele também estava provando que nós teríamos
vida. Qual era a prova de que a moça era pura? O sangue no lençol. Irmãos, só que é o seguinte: se por acaso um daqueles homens judeus casassem com uma moça e no meio do caminho lá ele percebesse que ela não era virgem, mas porque ele amava ela, porque ele gostava de estar com ela, porque ele queria ter uma vida com ela, o que ele fazia? Ele mesmo cortava sua mão e ele derramava do seu próprio sangue sobre o lençol, para que aquele lençol com sangue fosse prova de que aquela moça que era prostituta, que se vendia, estava pura. Então ele pegava aquele lençol, apresentava como prova para o pai e para a sociedade. O noivo saberia que a noiva não era pura, mas aos olhos do pai e aos olhos da sociedade, aquela noiva era pura. Oh, glória a Deus. E o que você acha que tinha naquele lençol ali, irmãos? Jesus foi todo açoitado, arrebentado, foi tudo aberto. Quando envolveram ele naquele lençol, aquele lençol ficou todo manchado de sangue. E ele, como um noivo maravilhoso, ele deu o seu próprio sangue, porque ele sabia que nós, a noiva dele, já estávamos se prostituindo há muito tempo. Mas o que ele fez? Ele marcou o lençol com o seu próprio sangue, para que diante de Deus e diante de toda a sociedade, independente se seja na terra ou no céu, ali está a prova de que a noiva é pura. Oh, glórias a Jesus! Aleluia! 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 Se coloque de pé, irmãos.